Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. E agora vamos nos preparar, como disse, para acompanhar este Evangelho. É a narração da paixão de Jesus, segundo Marcos. É um trecho do Evangelho que nós vamos ler juntos com todos estes irmãos, leitores. Cada um deles representa uma personagem. É claro que é um pequeno sacrifício ouvir em pé esta grande leitura, mas vamos viver em comunhão com Jesus. Ele deu a vida, ele morreu na cruz, foi bem mais do que ficar em pé 5 minutos para ouvir. Então, atenção, e convido a participar com o coração. Tudo isso é um fato real. Jesus passou por isso para me salvar. Foi por mim, por você, que ele morreu na cruz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. glória a vós, Senhor. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição, para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela o quebrou e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai-a em paz, porque aborrecê-la. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-me para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água, vir ao vosso encontro, seguiu.
e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo o que Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após o outro: Acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha que morrer contigo, não te negarei. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava, e se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo quando Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com uma multidão armada de espadas e paus, vinham da parte dos sumos sacerdotes,
dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, prendei e o levai com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote e todos os sumos sacerdotes, os anciões e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Tentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes de todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para prendê-lo, condená-lo à morte, mas não encontraram. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: vou destruir esse templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder aos que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo. Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que necessidades temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes as blasfêmias, o que vos parece? Então todos os julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, e esbofeteavam e diziam: Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo do pátio, pegou uma criada do sumo sacerdote e quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que está dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: Moisés da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar Jesus, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante um galo cantou pela 3ª vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, como os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos
o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê quanta coisa te acusaram. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltassem Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com os reis dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, quer dizer, Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram. E repartiram as suas roupas, tirando sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição como motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destruí o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo dessa cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o rei de Israel, Que desça agora de a cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou ao meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com sua voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Vamos ajoelhar um momento. Cada um de nós pense um momento. Jesus morre na cruz nesse momento. Foi por mim para
pagar os meus pecados, as minhas rebeldias. Ele morre no meu lugar. Deus morre na cruz. O amor se entrega na cruz. Este é um momento sagrado. Tenta ver Jesus na cruz, depois da terrível paixão, da flagelação, a subida calvária. Olha para Jesus naquela cruz. Lá você pode entender quanto Deus te ama. Esperando este momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu, como eu. Te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, na verdade, este homem era filho de Deus. estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado a Jesus quando ele estava na Galiléia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho e também esperava o reino de Deus.
Cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Podemos sentar nesse momento. Ouvimos toda a história do Calvário, a história da paixão, e nos mergulhamos no sofrimento de Jesus. Isso é o mínimo que possamos fazer. Ele deu a vida por nós. Nós podemos olhar para este acontecimento. Como seria triste uma pessoa dar a vida para um outro, e o outro nem repara, nem pensa, continua na sua loucura. Então, diante de nós está se abrindo uma semana, a Semana Santa, que é uma semana abençoada, uma semana de retiro, uma semana em que nós podemos entender, compreender profundamente, nos unir um pouco mais ao sacrifício de Jesus, que foi por mim, por você. Não foi para quem não existe, foi para cada um de nós. Então, é um relacionamento pessoal que eu posso estabelecer com Jesus, que devo estabelecer com Jesus, para não deixar que este acontecimento caia no nada, no vazio, seja inútil, que Jesus tenha morrido em vão por mim, compreende? Antes da missa, eu estava dizendo que Cacilda e eu ficamos contentes em ver como na Missão Belém toda pegou este costume de fazer uma semana de retiro, que começa hoje mesmo. Então, quem acompanha o diário poderá ver no site do diário, no Simbi, no site da Missão Belém, poderá encontrar as células, os vídeos que ajudam na meditação. Mas em todas as casas de acolhida, praticamente, se para tudo e se assiste os vídeos, é claro, mas, sobretudo, se vive uma experiência de oração. Isso é maravilhoso. Eu espero que sempre mais pessoas possam viver assim. É muito importante viver isso. Graças a Deus, na Missão Belém, pegou este costume, esperamos que possa se difundir sempre mais. E você tem esta graça, viver com Jesus. Hoje, por exemplo, tem um vídeo que mostra
a paixão de Jesus segundo a ciência, analisando os dados científicos. Então, é a ciência que fala. Acho que aqui não tem ninguém que possa falar o contrário. É um discurso científico muito duro, muito triste, mas é claro que para nós não é só ciência, não é só uma palavra dos cientistas, de quem estuda, mas depois tudo cai no nosso coração com o afeto que sentimos por Jesus. Então a porta da Semana Santa é este vídeo, a paixão de Jesus segundo a ciência. Depois amanhã nós acompanharemos Jesus analisando a hora da paixão, o diário espiritual será sob a unção de Betânia, e assim vai por diante. Jesus grão de trigo, Jesus que se torna Eucaristia por nós. Isso será na quinta-feira santa. Depois, na sexta-feira santa, terá um momento da paixão, o sábado do sepulcro, o sábado santo, que é muito esquecido, que poucos entendem o que é. Nós iremos contemplar e meditar sobre o Santo Sudário, que é a prova clara de Jesus do sepulcro, um grande mistério do Santo Sudário, e depois o domingo de Páscoa. Então, pessoalmente, na segunda, na terça e na quarta, cada um poderá acompanhar o retiro utilizando o SIMB, os vídeos. Nas nossas casas de acolhida será mesmo acompanhado. E depois, na quinta-feira, convido todos a viver com intensidade. Nos encontraremos aqui de novo para viver a Santa Ceia, a missa de quinta-feira santa. Depois terá a Via Crucis, terá a Via Sacra, terá um momento de adoração da cruz na sexta-feira. No sábado teremos o diário espiritual e à noite a vigília pascal. Começamos já todos nós a viver com intensidade. Cerca de 35, 40 pessoas catecúmenos irão receber o batismo. A maioria deles vai receber na catedral. Com o cardeal é um momento de graça. Imagina, 35, 40 pessoas arrancadas da escuridão das ruas recebem Jesus, recebem o batismo de Jesus, recebem o resgate de Jesus. Como isso é maravilhoso. E depois o domingo de Páscoa, que vai ser a explosão da vida e do amor. É necessário passar pela Semana Santa, é necessário passar pela Sexta-feira Santa, porque o amor não é de graça. A vida nossa tem sofrimento, gente. Poucos instantes antes que começasse esta Santa Missa de hoje, foi levado para o IML o corpo do nosso querido pai Paulo Boaventura, que ele faleceu esta noite. Foi um choque porque ninguém de nós esperava. A Missão Belém inteira conhece o pai Paulo Boaventura. 15 anos que estava com a gente, poucos sabem. Acho que ele é um dos mais velhos da Missão Belém. E quando a gente tinha a casa de Bragança, a gente achava que ele era mudo. Achava que ele era mudo porque não falava uma palavra. Um dia, eu e o Caçuda estávamos lá, eu estava no gramado lá fora, perto do lago de Bragança, e de repente ele olhou para mim e falou: "Padre!" Ai, quase que eu desmaiei. Porque a gente achava, acho 2 anos, achamos que ele era mudo. Ele falou: "Padre!" E saiu a voz. Aí, acho que depois falou uma coisa tipo: "Me dá um café", uma coisa assim. Não era muito espiritual. Mas ele começou a falar a partir daquele momento. A gente percebeu que ele não era mudo. Ele chegou, como tantos, da rua, então a gente não sabia muito a história dele. Porém, ele se tornou um símbolo da Missão Belém. Era o nosso pai beijoqueiro. Acho que não tem ninguém que não tenha recebido algum beijo dele. Assim, muito, muito, muito bonito. Isso era o seu jeito de se expressar. Uma pessoa
simples, também um pouco confusa, claro. Porém, ele se sentia bem na missão, sentia que era a sua família. Hoje, esta noite, ele foi para o céu. Como todos nós, daqui a um pouco vamos também. Só que fica sempre chocante este momento. A gente não espera, porque também ele ficou no hospital 2 meses, voltou. A gente não esperava isso, mas Deus o chamou. Assim acontece nesta Semana Santa. Nós amamos apaixonadamente Jesus e de repente não queríamos ver Ele na cruz. Não queríamos, não compreendemos o que faz um Deus na cruz. Ele que salva um monte de gente. Como, claro que aqui são os inimigos de Jesus que falam, salvou outros, pode salvar a si mesmo. Claro, mas apesar de falar com um tom de raiva, de inimigo, eles falam uma coisa forte, verdadeira. Como Caifás, que profetiza, é necessário que um morra para todos, para congregar os filhos de Deus, para congregar os filhos de Deus dispersos. É necessário que um morra para todos. Não se preocupa, não é coisa rotineira da nossa vida. Então, nós vamos compreender que esta frase que é pronunciada pelos inimigos de Jesus, isso, tem nosso irmão que tem uma pequena convulsão, mas acontece, a Guadalupe, ela está cheia destes irmãos que têm algum problema, mas vai passar já. A convulsão dura 5 minutos e vai passar. Então eu estava dizendo isso, que Jesus, ele salvou muita gente, mas não salvou a si mesmo, porque ele quis dar a vida para todos nós. Quis dar a vida para todos nós. Claro que ele podia não passar por isso, era Deus. Podia fazer o que queria. O universo inteiro está na mão dele. A história está na mão dele. Não é um problema evitar o sofrimento. Mas ele quis passar pelo sofrimento porque o amor, ele se reconhece pelo sacrifício. O amor se reconhece pelo sacrifício. E a missão Belém, ela é isso. A missão Belém é uma vida mergulhada no sacrifício dos pobres, no sacrifício, na tragédia, na morte, às vezes morte pelo pecado, às vezes morte por outras coisas, para resgatar. Ontem comuniquei com o cardeal, nosso Dom Odilo, ele sempre quer que os nossos catecúmenos, que repito, são 35, que podem ir para a catedral porque os outros estão doentes, né? Os nossos 35 possam ser batizados na Vigília Pascal na Catedral de São Paulo. É praxe, são muitos anos que acontece isso. E depois pensamos, por que somente na Vigília Pascal? Será que ele não poderia encontrar estes irmãos também no sábado de manhã, para conhecê-los, para ouvir os testemunhos? Aí mandei uma mensagem para ele, e falei, Dom Odilo, se o senhor quiser, a gente pode organizar que estes 35 vão para Guadalupe, e assim o senhor pode encontrá-los, conhecê-los, celebrar os ritos. Tem alguns ritos que se fazem no sábado de manhã, normalmente ele me encarrega de fazê-los, mas falei para ele, se o senhor quiser, pode fazer o senhor mesmo e também conhecer os nossos. Passou 5 minutos, ele me respondeu, claro que vou. Dava para ver que ele queria ter este contato. Eu escrevi esta frase, se o senhor quiser, pode vir e tocar no vivo a graça, o poder da graça de Deus que opera na vida destes irmãos que vieram da rua. Ele logo me respondeu, eu vou, sábado de manhã, então vai estar lá na Sé. Mas compreende como para nós isso é todo dia.
Para o cardeal será somente sábado de manhã. Mas Deus dá a graça para nós de tocar com a nossa mão a graça acontecendo, o resgate acontecendo. Tudo isso tem um preço, é o preço desta Semana Santa. Então eu convido todos a não ter medo do sacrifício, não ter medo de acompanhar Jesus nesta Semana Santa. Não podemos viver anestesiados. Nós renunciamos às drogas que querem nos anestesiar para esquecer a vida, a realidade. Nós queremos entrar de cheio com Jesus nesta Semana Santa e viver abraçados a Ele. Então eu convido todos a continuar com esta intensidade. Claro também que convido todos a se confessarem, porque é um momento sagrado. Esta Semana Santa é a única obrigação que a igreja coloca na confissão. Claro que é bom confessar todo mês, mas assim, se alguém não compreende, pelo menos compreenda que na Páscoa devemos nos libertar dos nossos pecados. Então, a confissão, a comunhão, a participação a estes retiros, o diário espiritual feito intensamente, quinta-feira santa, sexta, sábado santo, domingo, são dias sagrados. Eu gostaria que cada um de nós vivesse um momento de silêncio agora. Pensa um pouco em Jesus na cruz e fala para Jesus no teu coração o teu obrigado. Teu obrigado. Ele morreu por você, por mim, para pagar os meus pecados, para me libertar dos meus pecados, para me resgatar.